mais uma dica agora de direito do trabalho sobre sucessão de empregadores. Nós vimos que uma das características do empregador é a despersonalização, ou seja, aquela ideia de que eventual mudança nesse plano subjetivo, ou seja, nesse sujeito do vínculo de emprego, não vai alterar o vínculo em si. Se eu mudo, portanto, o empregador, não há mudança do vínculo, o contrato de trabalho se mantém, o vínculo de trabalho se mantém absolutamente o mesmo, porque o requisito, a característica aqui é a despersonalização. Essa modificação aqui, por exemplo, de titularidade, quando uma empresa compra outra, pode caracterizar o que nós chamamos em direito do trabalho de sucessão de empresas ou sucessão de empregadores, que é um instituto importante e que consta nesses dois artigos, que está regulado nesses dois artigos da CLT, que na verdade se complementam. São dois artigos que se complementam aqui numa ideia bem simples, que é a seguinte: a modificação de empregadores, a sucessão de empregadores não vai alterar em nada o contrato de trabalho dos empregados. Se eu tive, por exemplo, a compra de uma empresa por outra, a empresa A que foi adquirida pela empresa B, nesse momento de crise econômica, isso acaba sendo bem comum. A empresa B adquiriu a empresa A. Houve sucessão de empregadores. Nos termos dos artigos 10 e 448, os contratos de trabalho dos empregados não serão afetados, não serão modificados. Eu não tenho rescisão do contrato que existia com A para termos um novo contrato com B. Não, não é um novo contrato, é o mesmo contrato que não se extingue, que não se modifica. Não pode haver aqui perda de direitos. Vejam que os dispositivos falam que os contratos não serão afetados, os contratos eles não sofrerão redução, eu não terei modificação nos direitos adquiridos, nos direitos já assegurados. Isso daqui pelo seguinte: quem adquire uma empresa adquire a mesma na totalidade. Isso significa dizer o seguinte: se eu vou lá e compro uma empresa A, eu pego o que a empresa A tem de bom, que é o nome, que são os clientes, que são os funcionários, mas eventualmente eu tenho que suportar alguma coisa em tese ruim, como um salário mais alto dos empregados que o praticado no mercado. Eu vou ter que suportar isso daqui, porque quando eu adquiro uma empresa, eu pego a parte que é boa para mim e a parte que eu considero ruim. Eu não posso reduzir salários porque a empresa A pagava demais e eu não concordo. Claro que não. E se você demitir e contratar de novo? Não pode. Porque se você pegar esses dois dispositivos, o 10 e o 448, eles serão claros na ideia de que o empregado não pode ter perda alguma com essa modificação de empregadores. Agora, quais são os requisitos para nós caracterizarmos existente essa sucessão? Quais são aqui os requisitos para termos essa sucessão? Primeiro, a alteração na estrutura jurídica da empresa. Essa alteração na estrutura jurídica da empresa pode se dar de várias formas. A mais normal, a própria compra e venda, quando uma empresa compra outra. Só que pode haver também uma fusão entre empresas, pode haver uma cisão de uma empresa criando duas, pode ser fusão, pode ser cisão, pode ser incorporação, pode ser compra e venda, pode ser a saída de sócios e a entrada de outros, uma venda total ou parcial, tanto faz. E em todas essas situações eu estou alterando a estrutura jurídica da empresa. Então essa alteração da estrutura jurídica da empresa é um dos requisitos para qualificarmos essa movimentação como sucessão, para chamarmos essa situação de sucessão de empregadores. Só que além dessa alteração, nós temos também a continuidade do negócio. A continuidade do negócio é fundamental para nós falarmos em sucessão. Vejam que a empresa B
adquiriu a empresa A e continuou ali, ó. Não houve parada de produção, absolutamente nada. A empresa A vinha produzindo, continuou ali produzindo com a B, sem solução de continuidade, como se diz, sem pararmos aqui. Então, essa continuidade caracteriza a sucessão. Vejam que eu aproveitei absolutamente tudo. Eu aproveitei os empregados, o maquinário, os clientes, os pedidos que já tinham sido feitos, que continuaram sendo feitos e continuei no negócio. Claro, ó, se eu compro uma empresa, fecho a mesma, daqui a 1 ano, daqui a 8 meses, 6 meses eu abro novamente, aí já fica mais complicado de nós falarmos em sucessão. E aí fica complicado de nós falarmos nas consequências da sucessão que nós já vamos ver agora, porque nessa situação não houve continuidade. Na verdade, se eu fiquei parado 6 meses, 8 meses, 1 ano e vou começar, na verdade é um começo realmente. Eu não estou continuando, eu estou começando novamente do zero, porque provavelmente eu já perdi os clientes, provavelmente eu não vou conseguir os empregados de volta. Então eu tenho que ter essa continuidade. Agora, presentes esses dois requisitos, alteração na estrutura jurídica da empresa e continuidade, eu afirmo a existência aqui de sucessão de empregadores. Isso vai trazer algumas consequências, alguns efeitos para a gente aqui, que eu coloquei, que seriam os efeitos da sucessão. Nós vamos analisar o efeito da sucessão para o empregado, para o sucessor e para o sucedido. O exemplo mais simples, eu tenho uma empresa A, que foi vendida para B, e aqui estamos nós, empregados. Houve a sucessão aqui, porque B adquiriu a empresa A. Beleza, galera. Olha o que acontece. Qual seria um efeito da sucessão para o empregado? Qual seria o efeito ou efeitos da sucessão para nós aqui, empregados? Ó, nenhum efeito. Por que nenhum efeito? Porque os artigos 10 e 448 deixam claro que nós não poderemos ser prejudicados, que não haverá rescisão do vínculo de emprego, que não haverá perda de direitos. Por isso que eu não falo de efeito. Não, nenhum efeito. Não vai mudar em absolutamente nada a minha vida. Eu continuo com o mesmo contrato, com os mesmos direitos, trabalhando da mesma forma, no mesmo local, nada muda para mim. Então, para o empregado, nenhum efeito. Só que para sucessor e sucedido, aí sim. Olha aqui, galera. Quem seria o sucessor e o sucedido nesse meu exemplo aqui, ó? A empresa B, sucessor, porque adquiriu. A empresa A, empresa sucedida, a empresa que foi vendida. A empresa que foi vendida é a sucedida, até rima. E o comprador é o sucessor. Para esses camaradas aqui eu tenho efeito, sim. Olha o efeito para o sucessor, para o comprador, para B. B assume integralmente os débitos trabalhistas. O sucessor, o comprador, o B, assume integralmente os débitos trabalhistas. Todas as dívidas trabalhistas que a empresa A tenha passam a ser da responsabilidade da empresa B. Se eu tenho 100 mil reais para receber de A, na verdade, agora eu tenho 100 mil reais para receber de B. O sucessor assume integralmente as dívidas trabalhistas, mesmo as anteriores ao negócio. O negócio foi feito hoje, a compra e venda foi feita hoje. O sucessor, o comprador, assume todos os débitos trabalhistas, inclusive os anteriores. Se tiver alguma cláusula falando que o comprador não é responsável pelos débitos anteriores, essa cláusula não produz efeitos. É chamada cláusula de não responsabilização.
ela não produz efeitos. Quem compra passa a ser responsável pelos débitos da empresa comprada, ok? Da empresa que foi vendida integralmente. E aí, por sua vez, qual que é o efeito para o sucedido, para a empresa sucedida? A empresa sucedida deixa de ser responsável pelos débitos. Ela deixa de ser responsável pelos débitos. Meu amigo, vá cobrar de B agora. B que é responsável pelos débitos trabalhistas. Só que olha o que acontece. Isso daqui é uma regra geral, mas que já foi interpretada pelo TST de maneira diferente também. O TST já disse que a empresa sucedida, a empresa que foi vendida, tem uma responsabilidade subsidiária, que significa dizer o seguinte: se o empregado não conseguir receber do sucessor, eu posso cobrar subsidiariamente do sucedido, da empresa sucedida. Então, Bruno, agora a dívida é de B. Tenta cobrar de B porque B é o sucessor. Ó, não estou conseguindo não. B não tem bens no seu patrimônio. Então, busque da empresa A, da empresa sucedida. Então, o TST, por meio da sua jurisprudência, já reconheceu a responsabilidade subsidiária da empresa sucedida. Só que, regra geral, galera, a responsabilidade é toda do sucessor. Joga a bomba para o sucessor. Às vezes a empresa tem tanta dívida que ela praticamente passa tudo que tem pelo valor da dívida. Não, ó, assume a dívida aí e leva a empresa com você. Ou então a empresa que valeria 10 milhões de reais, eu recebo 1 milhão só, porque ela tem 9 milhões de dívidas que serão assumidas pelo comprador. Ok? Daqui a pouquinho eu volto com mais dicas de direito do trabalho. Tchau, tchau!